Olá, sou Cristiano Torales, vou apresentar o estudo Análise da distribuição socioespacial das áreas verdes urbanas na cidade do Rio Grande, do curso de Geoprocessamento do Campus Rio Grande do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Trabalho iniciado em 2015 pela Karine Silva, sob minha orientação, e atualizado em 2020 com áreas verdes de novos loteamentos. As praças, como ícone representante das áreas verdes urbanas, são espaços públicos, urbanos, livres, abertos, importantes para o convívio social, a cidadania e a democracia nas cidades. Essas áreas verdes também podem refletir a desigualdade da sociedade brasileira, pois bairros pobres muitas vezes têm ausência de áreas verdes ou áreas verdes pior estruturadas. A legislação brasileira, no nível federal, pouco ajuda, pois não classifica áreas verdes como infraestrutura básica e não determina percentuais mínimos que as cidades devem ter, delegando para legislações municipais, que muitas vezes não tocam no tema. A ausência de vegetação, muitas vezes em função de falta de determinação legal sobre áreas verdes, pode causar alterações no microclima e nas dinâmicas de flora e fauna, como as dinâmicas de aves, borboletas, abelhas ou de polinização. Por outro lado, enquanto aspectos positivos, a arborização pode trazer melhorias no humor, aumento de atividades físicas, diminuição da violência, purificação do ar, melhoria da drenagem urbana, diminuição de níveis de ruído e um apelo estético para a cidade. Muitos dos estudos sobre arborização urbana utilizam geotecnologias com maior ou menor complexidade a partir da adoção de alguns indicadores. Juan Mascaró sugere 3 deles. O primeiro atribuído à Organização Mundial da Saúde, que determina área de 10 metros quadrados por habitante. O segundo atribuído ao Colégio de Arquitetos de Madrid, que recomenda 10% de área total da cidade para áreas verdes. E, por último, um atribuído ao famoso urbanista Kevin Lynch, que recomenda 1 hectare de praça ou parque para cada 2.000 habitantes em um raio de 1 quilômetro. A partir dessas recomendações, o objetivo desse estudo é estudar a relação entre as áreas verdes urbanas e a área efetivamente urbanizada. Tendo como estudo de caso a cidade do Rio Grande, apenas a área efetivamente urbanizada do distrito sede. Essa cidade fica localizada no extremo sul do Rio Grande do Sul, próximo da fronteira com o Uruguai, uma cidade de porte médio, com cerca de 200.000 habitantes, caracterizada por 3 principais núcleos: o centro e bairros periféricos, em um pontal, a área do distrito industrial Porto e alguns bairros de pescadores em outro pontal, e mais ao sul, o bairro balneário da Praia do Cassino. Nesses núcleos foram encontrados 221 fragmentos de áreas verdes urbanas para serem estudados, e que foram mapeados em AutoCAD e sistematizados em ambiente de ArcGIS. Enquanto métodos, foram utilizados alguns indicadores. O primeiro, o índice de áreas verdes total por habitante, que é atribuído à Organização Mundial da Saúde, com valor de referência de 10 metros quadrados por habitante, e também foi encontrado um valor de referência de 15 metros quadrados por habitante da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Também foi utilizado um índice de taxa de área verde por perímetro urbano, que é atribuído ao Colégio de Arquitetos de Madrid, com valor de referência de 10% da área urbana para áreas verdes. Esse índice, de modo empírico, foi transformado em uma taxa de área verde na proximidade, conferindo também, dentro de um raio de proximidade das áreas verdes, se atende a um percentual da cidade significativo. Foi adotado um raio de alta proximidade, sugerido por literatura, de 300 metros, dobrando esse valor, 600 metros para média proximidade, 1.200 para baixa proximidade. E foi verificado tanto para alta quanto para baixa proximidade qual é o percentual que ocupa de área de abrangência das áreas verdes na cidade. Por último, o índice de áreas verdes para áreas maiores de 1 hectare, aqui utilizando só essas com maior que essa área, são 22 fragmentos em Rio Grande, que é o índice atribuído ao autor Kevin Lynch, que recomenda, então, 1 hectare para cada 2.000 habitantes. Considerando que ele fala em um raio de abrangência de 1 quilômetro, também foi verificado o percentual
de área verde num buffer de proximidade de 1 quilômetro para as áreas maiores de 1 hectare. Na tabela aqui embaixo, pode-se ver que os valores calculados para Rio Grande todos ficaram abaixo dos valores de referência, alguns bem abaixo dos valores de referência. Aqui alguns mapas temáticos, à esquerda com os raios de abrangência, alta, média e baixa, conforme o tom de verde. Percebam que mesmo com a baixa proximidade existem áreas sem áreas verdes no entorno. Aqui o distrito industrial, que até é compreensível não ter áreas verdes, mas tem bairros residenciais periféricos não atendidos. Para alta proximidade já aparecem muito mais áreas sem atendimento, e mesmo com raio de 1 quilômetro para aquelas com mais de 1 hectare, também existem várias áreas sem atendimento de áreas verdes. Depois foi visto uma distribuição socioespacial a partir do uso de diagramas de Voronoi, a partir dos centroides de cada uma dessas áreas verdes, e encontrou-se uma maior densidade, uma maior concentração de áreas verdes próximo ao centro da cidade e ao centro do balneário. Houve uma certa distorção em função dos corredores verdes, ou seja, dos canteiros centrais nas grandes avenidas, são áreas verdes até muito bem estruturadas, com espaço para prática esportiva e de lazer, mas que são fragmentados pelo tecido viário. Então, acabam se tornando muitas áreas verdes e aumenta a concentração nesses locais. Depois, de uma maneira, a partir de comparação visual, foi comparado essa concentração de áreas verdes com densidades populacionais e com renda. Com densidades, percebam que a concentração aparece tanto em altas e médias altas densidades, quanto em baixas densidades, não sendo muito significativo. Mas, para a renda média per capita, as concentrações de áreas verdes aparecem em áreas de alta densidade do centro da cidade e do centro do balneário, embora com exceção apareça no bairro Parque Marinha, que é um bairro de baixa renda. Mas parece que há uma correlação com a renda à concentração de áreas verdes. Enquanto considerações finais, foi visto que todos os valores calculados para Rio Grande ficaram abaixo das recomendações. Valores abaixo também foram encontrados em outros estudos para outras cidades do Brasil e também na Europa. Os buffers e diagramas de Voronoi fornecem outras possibilidades de análise que merecem ser melhor exploradas para estudos com áreas verdes. Os métodos aqui adotados foram simples, fáceis e rápidos de se aplicar, que é muito importante para o uso, por exemplo, em equipes de prefeituras, muitas vezes atribuladas com alta carga de trabalho, e também facilita a atualização dos dados. Foram encontradas algumas limitações e sugestões também de continuidade do estudo, que podem ser melhor exploradas lendo o artigo que foi publicado aqui no evento Pluris. Por fim, algumas referências utilizadas no estudo. Era isso, muito obrigado, até mais.